Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no canal e hoje vamos ficar com a análise da obra Os Embaixadores de Hans Holbein o Novo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização aqui no canal e hoje vamos ficar com a análise da obra de arte Os Embaixadores de Hans Holbein o Novo. Ora, nós ultimamente aqui no Criarte temos falado muito acerca da arte alemã, do Renascimento alemão, e esta é uma das obras mais conhecidas. Vamos então analisá-la de forma informal e bastante rápida. Ambos os jovens aqui retratados são isso mesmo, são jovens. Podem não parecer, no entanto, a esperança média de vida das pessoas nesta época era muito mais baixa. Eles, para nós, são jovens, mas para a época já eram assim um bocadinho entradotes. Na verdade, o da esquerda tem 29 anos e o da direita tem 25. Um é um bispo e o outro é um embaixador de França na corte de Inglaterra. Os dois representam setores distintos do corpo diplomático e as suas roupas demonstram-no. De curto vestiam-se os embaixadores seculares, de comprido vestiam-se os membros do clero. Nesta época, ser distinguido pelo rei por uma missão diplomática era uma enorme honra, mas também era muito caro, porque o rei esperava que fosse a própria pessoa que ele nomeasse, não é verdade, a arcar com os custos. Portanto, eles tinham que ir para uma corte estrangeira, tinham que dar sumptuosos jantares, tinham que oferecer peças de arte e tudo à conta deles próprios, porque o rei isso não pagava, o rei já lhes dava a honra de o representarem, entendem? Portanto, só pessoas muito ricas, de grandes famílias, é que podiam realmente aceitar este tipo de cargo. Também era muito perigoso, porque a maioria das cortes para onde eles iam achavam que eles eram o quê? Espiões que andavam lá a espiar. Realmente era um bocadinho, porque eles normalmente tinham como missão trazer ao rei as notícias de como é que as coisas corriam noutros países, não é verdade? Mas as cortes normalmente não gostavam dos embaixadores e muitas vezes, enfim, não os tratavam muito bem. Olhavam-nos com desconfiança, não falavam com eles, era um cargo um bocadinho difícil. Segundo muitos historiadores da época, os embaixadores deviam ter boa aparência, vestir-se ricamente, deviam dominar o latim e tinham que ser cultos e sábios. Nesta época, o latim era considerado a língua franca, a língua que toda a gente falava. Portanto, eles tinham que saber de poesia, tinham que falar de arte, tinham que dominar o latim, tinham que saber coisas de ciências, tinham que ser discretos, tinham que ser ricos, não é verdade? E tinham que ser muito cultos, muito sábios e também tinham que ter o jogo de cintura, digamos assim, não é verdade? Para não serem apanhados com o pé em falso, para não serem acusados de estar a espiar. Também tinham que saber esconder a sua curiosidade, não é verdade? Permanecer sempre calmos ao receber mais notícias e, acima de tudo, tinham que ter, e esta parte eu acho interessante, tinham que ter um bom cozinheiro, porque onde há muitas festas, e toda a gente sabe que as pessoas nas festas comem bem, bebem bem e o vinho solta a língua. Portanto, eles viajavam sempre acompanhados de um excelente cozinheiro. Então, qual é o contexto desta obra? Quem são estas pessoas? Porque é que elas estão a ser retratadas? O que é que elas estavam a fazer na corte de Inglaterra? Vamos então saber quem são. Em Londres, eles estavam na corte de Londres. Em Londres, o rei era o Henrique VIII. O Henrique VIII é muito famoso porque se casou várias vezes. Na verdade, a primeira esposa foi a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era uma mulher muito importante, especialmente porque tinha vindo da corte de Espanha, que era aliada dos ingleses. Ok? Pronto. Então, o rei não estava contente porque a Catarina Aragão teve uma filha, não teve um filho. Então o que é que o rei pensou? Ele pensou divorciar-se. Ele queria fazer uma nova aliança. Ele queria aliar-se aos franceses, ele não queria estar aliado aos espanhóis e também queria um filho homem. Então o que é que ele decidiu fazer? Livrar-se da esposa, tentar divorciar-se da Catarina de Aragão. Ora, isto não era muito popular porque a Igreja Católica, não é verdade, não aceita o divórcio. Então os franceses, no meio disto tudo, enviam para a corte de Inglaterra os seus embaixadores para tentarem dizer ao rei para não se divorciar, porque ia fazer uma ruptura com a igreja, não é verdade? E para tentar perceber o que é que se estava ali a passar. Isto em 1533. Este embaixador, durante a sua estadia, decidiu posar com um amigo, que era seu amigo de longa data, e chamou um pintor da corte de Henrique VIII para fazer o seu retrato. Esse pintor é Hans Holbein o Novo, que nós já conhecemos devido aos nossos vídeos, não é verdade, acerca do Renascimento alemão. O Hans Holbein então retratou os dois jovens. Nesta obra temos a confirmação de que ambos estão em Inglaterra. Isto é-nos dado pelo chão, que é uma representação dos mosaicos em frente ao altar-mor da abadia de Westminster.
O embaixador é a figura da direita. Este embaixador é francês, chama-se Jean de Dinteville. Um nobre tipicamente renascentista. Era humanista, tinha interesse em música, pintura e ciências. Ao peito, Jean carrega um comprido cordão de ouro com a Ordem de São Miguel e na mão direita tem um punhal ornamentado. E é neste punhal que está a inscrição com o seu nome, por isso é fácil identificá-lo. O pintor Hans Holbein decidiu colocar no punhal o nome da pessoa que estava a pintar. O Jean de Dinteville voltou para a França em 18 de novembro de 1533, mas ao longo do seu tempo em Londres testemunhou a quebra das relações de Henrique VIII com o Papa, o seu afastamento e divórcio com a rainha e ainda o casamento de Henrique VIII com Ana Bolena, que entretanto engravidara, não é? E também assistiu à execução da Ana Bolena, portanto ele esteve lá durante aquele período muito conturbado da história. E ao lado de Jean, ao lado do embaixador, temos outro jovem. Este é o bispo. Chama-se Jorge de Selve. Jorge, na sua mão direita, tem umas luvas e o seu braço repousa num livro, onde podemos ler no 25º ano de sua existência. O bispo tem os olhos pequenos e as suas roupas são menos volumosas. Era habitual nos retratos oficiais as caras das pessoas retratadas serem quase todas iguais. É o caso aqui, eles quase parecem a mesma pessoa, parece que são irmãos gêmeos. No entanto, os olhos do bispo são pouquinho mais pequenos. É uma diferença que o Hans Holbein aqui decidiu assinalar. Na mesa ao centro, não é bem uma mesa, parece mais uma estante. Está mesmo no centro da composição, temos prateleiras com vários instrumentos e livros. Hans aqui explica-nos que estes são interesses em comum pelos dois amigos. Temos objetos relacionados com a matemática. À esquerda, um globo celeste e um quadrante solar cilíndrico. As faces do poliedro apresentam diversos quadrantes solares, um globo terrestre de mão, um esquadro e um compasso, e também um alaúde. A música era então parte da arte da matemática. Esta obra representa o mundo do conhecimento do Renascimento. Após ser negligenciada na Idade Média, a matemática era ensinada na universidade. Procurava-se explicar o funcionamento do mundo. É o espírito renascentista. Holbein reproduziu tudo com bastante realismo, com uma exceção: a caveira por cima dos ladrilhos. E este é realmente o pormenor que faz este quadro muito famoso, porque as pessoas não entendem que, à primeira vista, quando se olha, que está aí uma caveira, mas está. A isto chama-se anamorfose, ou seja, uma imagem deformada. E era utilizada com muita frequência nos retratos. Era um divertimento matemático. Na obra até existe outra caveira. Ela está na pregadeira que enfeita a boina de Jean. Estas duas caveiras são representações simbólicas e representam a cegueira para as coisas importantes da vida. O homem vaidoso esquece facilmente que tem de morrer e imagina que todo o poder está nas ciências. Esta obra de Holbein é mais que um simples retrato. São dois homens novos, de dois mundos diferentes, rodeados de instrumentos matemáticos, mas todas as artes e ciências podem ajudar a compreender o mundo. E só através de meios científicos pode tornar visível a presença da morte por trás da beleza das coisas. É muito interessante, é uma mensagem diferente num retrato, não é verdade? E eu acho interessante quando nós descobrimos estas imagens distorcidas e para a ver nós temos que olhar de lado, quer de um lado, quer do outro, já se consegue fazer a leitura da caveira, não é? É muito, muito giro. É divertido, acima de tudo. E muito informativo, porque sabemos montes de coisas acerca da época, acerca das pessoas que aqui estão retratadas, não é verdade? Da sua paixão pelo Renascimento, pelo humanismo, pelas ciências, pela matemática. Também sabemos coisas acerca do pintor, que estava a trabalhar na corte de Henrique VIII. Se quiserem saber mais, nós falamos muito acerca de Hans Holbein o Novo, no Renascimento alemão, na segunda parte do vídeo do Renascimento alemão. E por hoje é tudo, mas podem deixar aí nos comentários o que é que vocês acharam desta obra e podem também enumerar outras obras que tenham assim elementos escondidos. Neste caso é uma caveira, mas eu gostava de saber de outras obras que fizessem a mesma coisa. Vamos então escrever nos comentários. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de subscrever o nosso canal. Na próxima segunda-feira voltamos com mais atualizações. Até lá, fiquem bem. Tchau!